Deus do primeiro aqui, né? Nós vamos entender essa palavra maravilhosa, né? Jeremias 37. Reinou o rei Zedequias, filho de Josias, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, constituiu rei na terra de Judá. Reinou em lugar de Conias, filho de Joaquim. Porém, nem ele, nem os seus servos, nem o povo da terra deram ouvidos às palavras do Senhor, que falou por ministério de Jeremias, o profeta. Contudo, o rei Zedequias mandou Jeucal, filho de Selemias, e a Sofonias, filho de Maséias, o sacerdote, a Jeremias, o profeta, dizendo: roga agora por nós ao Senhor, nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Entrava e saía Jeremias entre o povo, porque não tinham posto na casa do cárcere. E o exército de Faraó saíra do Egito. E quando os caldeus que tinham sitiado Jerusalém ouviram esta notícia, retiraram-se de Jerusalém. Então veio Jeremias o profeta a palavra do Senhor, dizendo: assim diz o Senhor, Deus de Israel: assim direis ao rei de Judá, que vos enviou a mim para me consultar: eis que o exército de Faraó, que saiu em vosso socorro, voltará para a sua terra no Egito. E voltarão os caldeus e pelejarão contra esta cidade, e a tomarão e a queimarão a fogo. Assim diz o Senhor: não engane as vossas almas, dizendo: sem dúvida se retirarão os caldeus de nós, pois não se retirarão. Porque ainda que ferisse a todo o exército dos caldeus que pelejam contra vós, e só ficasse deles homens feridos, cada um levantar-se-ia na sua tenda e queimaria a fogo esta cidade. Amém, irmãos? O rei Zedequias era um rei rebelde à palavra do Senhor. Ele não queria obedecer a palavra, ele era idólatra e não temia o Senhor e aqueles que estavam com ele, e o povo de Israel também. E ao invés de se submeter a Deus, que Deus daria o livramento dos caldeus, dos babilônios, Zedequias preferiu se rebelar contra Deus e pedir socorro ao exército do Egito. Mandou pagar, mandou comprar o trabalho, o serviço do exército egípcio, que veio para socorrer Zedequias, rei de Judá, contra os babilônios. Só que Zedequias foi consultar Jeremias. E Jeremias disse: olha, mesmo que tu tenha pedido socorro para o Egito, eles não vão te socorrer. Eles vão voltar para o Egito, e os babilônios, os caldeus, vão cercar essa cidade, vão tomar essa cidade, vão colocar fogo nessa cidade. Se ficar somente soldados feridos dos caldeus, eles vão tomar essa cidade. Deus estava irado com o Judá, porque a idolatria tinha tomado conta. Os pecados de Judá eram gravíssimos contra o Senhor. A rebelião de Zedequias era grave, e ele não se dobrava. Tanto é que ele consultava Jeremias, mas não obedecia a palavra liberada pelo Senhor. E muitas pessoas hoje vivem assim, como Zedequias. Eles buscam a Deus, eles consultam a Deus, mas não querem a obediência. E nós sabemos, irmãos, que Satanás foi expulso, uma terça parte dos anjos, justamente pelo pecado do orgulho e da desobediência. Então, irmãos, nós temos que ler a palavra e aplicar a nossa vida, aplicar. Zedequias, um rei, foi colocado por Nabucodonosor, mas não quis se submeter ao rei dos caldeus, ao rei da Babilônia, Nabucodonosor. Era de Deus ele se submeteu. Era de Deus, porque Deus entregou a terra na mão de Nabucodonosor, inclusive Judá. Se Zedequias obedecesse, conduzisse o povo à obediência, era um sacrifício, era, mas com certeza Deus provaria um tempo e depois daria vitória ao povo de Israel. Então, irmãos, assim somos nós. Muitas vezes estamos debaixo de um jugo. Tem crentes que não entendem, vai trabalhar no local, está lá um chefe acima dele, que às vezes é espírita, é católico, é idólatra. Não quer dizer que Deus
te abandonou, que Deus te rejeitou, tu estás sendo provado. Por um tempo, nada vai durar para sempre. Mas se tu obedecer a voz do Senhor, Deus vai, tem uma promessa que Deus colocará o seu povo por cabeça e não